Então, bom dia, quer dizer, bom dia, que é como quem diz, enfim, sofrível. Eu pessoalmente já tive que mudar de sítio 3 vezes, aliás estou a começar este programa com atraso precisamente por causa disso. Eu gosto de fazer isto sempre ao ar livre, como sabe, e eu já tive de mudar de sítio 3 vezes porque estava a chover. Eu não estou a dizer que estava a chuviscar, atenção, estava a chover mesmo, portanto tenho aqui já uma parte da roupa coberta de água. Bem, então estamos com o Acordo do Dinheiro do dia 12 de agosto do ano da graça de 2020. Eu quero recordar às pessoas que o Think Tank, que não foi feito ontem, eu tinha avisado, vai ser feito hoje, comigo, com o Jorge Marrão, com o Joaquim Aguiar, vamos analisar a atualidade política e económica desta semana. Em segundo lugar, lembrar que amanhã vamos ter também o tradicional Mel Talks. Portanto, tudo aquilo que é a programação habitual da semana vai se manter esta semana. Só houve esta alteração de dia para o Think Tank. E, sem mais delongas, porque a agenda é mesmo muito extensa hoje, vamos para o período de ordem do dia. Deixe-me só acertar aqui o microfone, espero que esteja tudo bem com o som, não tive aqui indicação nenhuma de problemas. E vamos começar por onde? Olha, as notas escolares dispararam durante o período da pandemia. E quando se diz dispararam mesmo. Aliás, o assunto está hoje na manchete do Público, mas já tinha vindo a público nas últimas semanas, quando foram divulgadas as notas deste ano. E então é assim, as notas 19 e 20, nos exames, atenção, nos exames, não estamos a falar em avaliação contínua, nos exames de secundário quase duplicaram. Novos dados sobre exames mostram que o número de notas máximas disparou, e tudo por causa das regras excepcionais em tempo de pandemia. A matemática, como vocês sabem, é um dos problemas tradicionais em Portugal, nos alunos portugueses, 45% dos alunos tiveram 15 ou mais valores. Bom, das duas, uma. Ou alguma coisa extraordinária se passou aqui, ou então passámos a ter génios de um ano para o outro. Bem, já percebeu que não há milagres aqui, embora muita gente gostasse, e portanto estas notas de matemática, por exemplo, são uma coisa fora do comum. Ora, o que é que isto nos deve fazer pensar? Primeiro, que de facto houve um elemento externo, que foram as regras de avaliação durante a pandemia, que influenciaram tudo isto. Em primeiro lugar, que é para não estarmos aqui com tretas. Em segundo lugar, dizer que isto, espero que não se mantenha, não é? Porque isto é, entre aspas, falsear a realidade. É dar a sensação que nós passámos a ter génios de um momento para o outro e não tivemos. Agora, a questão é, isto vai prejudicar uns e beneficiar outros? Isto é, quem teve estas notas vai ter mais facilidade para entrar na faculdade, nomeadamente aqueles cursos que exigem 19 e 20? Eu espero que não, embora já me tenham garantido no Ministério da Educação que não, porque a teoria é, bom, as notas das universidades também subiram. Eu não tenho certeza se subiram em todas as universidades. E, portanto, a questão aqui é preciso garantir que há aqui um level playing field, que é para não ficarmos com a sensação depois que há uns que vão ser beneficiados, nomeadamente prejudicados em anos anteriores, e aqui este ano ficam beneficiados. Segundo ponto do período de ordem do dia, a vacina russa contra a Covid-19. Bom, todos os elementos que vão sendo conhecidos, nós ficámos ontem a saber que a filha de Putin, logo foi, também já foi vacinada, não é vacinada, como eu dizer lá em cima, vacinada. Todos os elementos que vão surgindo, e eu não digo para mim que eu não percebo nada disto, mas para a malta da comunidade científica, suscita dúvidas. Isso suscita mesmo perplexidade. Que, por exemplo, não foram cumpridas todas as fases. A última foi dispensada, por exemplo. Por exemplo, os dados que são obtidos na fase de trial, de experiências, não foram disponibilizados, pelo menos na totalidade, à comunidade científica. E, portanto, quando estas coisas começam a suceder, a primeira pergunta que nós devemos fazer é porquê, não é? Porque quem não deve, não teme. E se por acaso os elementos, as notas, os dados estiverem corretos, ou melhor, as pessoas tiverem a certeza que são corretos, disponibilizam isto para toda a gente poder analisar. Ora, isso não foi feito. Para mim, não é preciso mais. Isso chega para ter dúvidas a toda a propaganda que vai sendo feita por Moscovo, assim como a propaganda do outro lado. Em Pequim, pelo menos os outros tipos são um bocadinho mais sensatos do que foram os russos. Terceiro ponto. As empresas privadas já suportam mais de 50% do investimento que é feito em Portugal? Não sei. Vi para aí um inquéritozinho feito que é muito apressado a tirar conclusões de quanto é que aumentou o investimento em 2019 face ao ano anterior e quanto é que isto representa parte do Estado e parte das empresas. O número que foi publicado é que o investimento já representa 1,45% do PIB.
Se isto for assim, são boas notícias, mas isto é a primeira parte. Porquê? Porque às vezes o nosso problema em Portugal é dizermos assim, quanto é que a gente gastou? Quanto é que a gente investiu? Bom, eu quero recordar-lhe assim, que todos os analistas que vieram a Portugal durante o período da Troika olharam para os 15 anos anteriores e disseram assim, pá, vocês investiram muito. Percebe? Não, os dados são mesmo, os dados comprovam isso, vocês investiram muito. Bom, então se investiram muito, porque é que estão com uma situação económica deplorável? Estão falidos? Foi a pergunta seguinte. Então a resposta é inevitável, clara como a água. Vocês investiram mal. Gastaram dinheiro onde não deviam ter gasto e gastaram dinheiro de forma errada. Bom, está a ver porque é que eu não fico entusiasmado com estas coisas, nem excitado com estes indicadores. A malta da política, nomeadamente os ministros do ensino superior e os ministros da ciência, adoram falar nestas coisas. Eu, seja de direita ou de esquerda, eu duvido sempre. E, portanto, a questão fundamental para mim aqui é, nós investimos bem aquilo que dizemos que investimos? A resposta não vem agora. Há de vir daqui a uns anos, percebe? E eu suspeito qual é que ela é. Bom, ponto seguinte. Já se sabe quem é que vai fazer o plano de reestruturação da TAP, Air Portugal. Vai ser a Boston Consulting Group, também conhecida por BCG, antiga vacina contra a tuberculose. A Boston Consulting Group é uma empresa idónea, não está isso em causa. Eu já vi muitas coisas feitas por eles, já falei com muitos consultores da empresa no passado, gente tudo muito idónea, a questão não é esta. Este é qual dos planos sobre a TAP que eu conheci nas últimas décadas? É o segundo, o terceiro, o quinto, o décimo? Bom, you name it. Onde é que eu quero chegar? O problema não está no plano. Qualquer uma boa empresa, ou um bom profissional, um conjunto de profissionais, são capazes de fazer um bom plano de reestruturação de empresas. Aliás, isso é a coisa que mais acontece mesmo nas empresas privadas. Onde é que está o busilis do problema? É muito simples. Esse plano, depois de elaborado, depois de discutido, depois de aprovado pelos stakeholders, inclusive pela tutela, vai ser aplicado? Então, para aqueles que estão tão excitados agora a dar essa notícia, eu gostava de fazer um convite. Façam um favor à TAP e aos contribuintes portugueses. Vão percorrer os últimos 35 anos e vejam todos os planos estratégicos e planos de reestruturação da TAP que foram feitos. E depois vão ver, naquelas medidas que foram todas elas recomendadas, quantas é que foram implementadas. E depois você vai perder a virgindade e vai dizer assim, porque é que eu vou acreditar que o plano que vai ser feito pela BCG vai ser implementado? Ou seja, você não tem garantia nenhuma disso. E, portanto, a questão aqui é, vai-se gastar dinheiro com esta história toda e, na prática, não passa nada. Quer apostar comigo? Então você, vou-lhe só dizer isto, no final do próximo ano, a gente vai ter aqui uma conversa sobre isto, ok? Que é para se perceber como é que nós passamos a vida a fazer planos e estudos e não fazemos nada. E como é que depois dos planos todos, nós vamos fazer outra coisa que depois não dá resultado e termina com as empresas na situação em que está a TAP, ok? Fica esta aposta feita. Eu juro-lhe que se estiver enganado, virei aqui com um baraço ao pescoço pedir desculpa, ok? Bom, fica prometido. Bem, último ponto do período de ordem do dia, o IRS já pode ser pago a prestações. O que é que isto quer dizer? Se você tiver de pagar ao fisco até 5.000 euros, vai poder fazer este pagamento fracionado caso não consiga pagar de uma vez. As prestações são no mínimo de 102 euros. Bom, para aqueles que têm mais capacidade, deixem-me só sugerir uma coisa, não se metam em trabalhos, se puder pague, e sobretudo não paguem tantas prestações, paguem 2 vezes ou 3, que é a melhor coisa para se livrar de um problema. Só quero acrescentar uma coisa para as pessoas que podem estar nessa situação. O pedido para este pagamento não é nas repartições de finanças, é tudo feito online. Vá lá ao portal das finanças, que está lá tudo explicadinho para que possa optar por esta opção. Bem, então vamos lá. É um assunto que eu tinha prometido falar já há vários dias. E que, entretanto, vários espectadores, já começou a chover outra vez, mas a chover mesmo a sério. Eu vou pôr o boné, se você não se importar, porque esta moleirinha não pode apanhar assim muita chuva. Bom, então eu tinha prometido falar sobre aquela tragédia no lar de Reguengos de Monsaraz.
E, propositadamente, não falei nisto mais cedo. Porquê? Vou-lhe explicar. Porque não gosto de falar de coisas graves, que para mim são crime, sem ter base, sem ter dados. A primeira informação que eu ouvi isto foi num trabalho da SIC Notícias. E esse trabalho era preocupante, porque a jornalista dizia claramente que as conclusões da Ordem dos Médicos, reparam, apontavam para negligência total e irresponsabilidade. Então vamos lá a alguns dados. O lar de Reguengos de Monsaraz não tinha médico. Enfermeiros não chegavam para o número que a lei determina. O lar não tinha um caderninho ou no computador aquilo que era a situação clínica de cada uma das pessoas e a informação sobre o que as pessoas tomavam estava incompleta. Ouviu bem? De medicação. Bom, entre o momento em que foi detectado o primeiro caso e depois a retirada daquelas pessoas, decorreram pelo menos 10 dias. Ouviu bem? Bom, e eu recordava, mas eu achei estranho, a coisa que mais confusão me fez, eu vou-lhe jurar aqui, a coisa que mais confusão me fez foi quando eu vi aquelas notícias e vi as câmaras de televisão em cima do lar de Reguengos de Monsaraz, a primeira coisa que pensei foi assim, mas espera aí, há quantos meses é que se disse que a prioridade em Portugal, isto foi o Ministério da Saúde, foi a Ministra, foi a avózinha Graça Freitas, que disseram isto em várias conferências de imprensa. Eu, durante meses, vi todos os dias essas conferências de imprensa, até para poder comentar. E eu ouvi-os dizer, a prioridade são aqueles grupos de risco. Quem são os grupos de risco? Porque têm doenças crónicas, não sei quantos. Mas depois descobriram os lares, quando já tinha havido surtos nos lares, nomeadamente em Rezende e por aí fora. Oliveira do Hospital, Caldas da Rainha, coisas desse género. Lembra-se? Bom, o que se disse foi, na altura, cada lar tem que ter o seu plano de contingência. Explique-me só uma coisa. Você ouviu isto durante meses. E depois houve, que está a ser relatado no caso do lar de Reguengos de Monsaraz, e pergunta assim, há alguma coisa aqui que se pareça com um plano de contingência? Eu não conheço. Bom, o que vejo ali é negligência, que para mim não é negligência, isto é crime, percebe? O que se passou ali é crime, mas quer saber porquê? Porque o relatório da Ordem dos Médicos diz que as pessoas morreram por desidratação. Ouviu as peças de televisão? Aquilo é verdade. E que, porque não lhes foi depois ministrada a medicação por causa das doenças crónicas que tinham. Bem, isto é impensável. Vamos ver uma coisa. Já parou de chover? Isto não ocorreu em fevereiro. Isto não ocorreu em março. Isto não ocorreu depois dos primeiros surtos dos lares, que aí sim o Ministério da Saúde despertou. Isto ocorreu em junho. Ouviu bem, junho. As pessoas saem de lá 10 dias depois, 10 dias ou 12, já não me recordo. Está a perceber isto? Isto é crime. O que é extraordinário nisto é que, voltando às histórias das televisões, eu lembro-me de uma reunião, aliás, de uma ida da doutora Graça Freitas ao Hospital de Évora para ver aquelas pessoas que tinham sido internadas e depois, salvo erro, uma conferência de imprensa à porta ou do lar ou da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. O presidente da autarquia é também o responsável pelo lar. Bom, porque aqui pertence a uma fundação. Bem, é o responsável último, obviamente, não é isso que eu quero dizer. Bem, eu lembro-me nessa mini conferência de imprensa com os repórteres, eu fui ver isto. Atenção, eu fui ver estas imagens. Não estou aqui a falar eu não falei mais cedo, precisamente quis confirmar isto. Fui ver as imagens. Estão os repórteres com os microfones e a doutora Graça Freitas a jurar que estava tudo bem, tinha sido utilizados todos os recursos e que tinha feito o melhor da sua vida. Bom, se aquilo é o melhor da sua vida, o que se passou com o lar de Reguengos de Monsaraz, a pergunta que eu faço é, que desgraça é que seria numa situação pior do que aquelas? Ou melhor, há alguma situação pior do que aquelas? Eu repito, tira-se as pessoas pelo menos 10 dias depois. Não há médico, não há enfermeiros suficientes. As pessoas infectadas depois ficaram em casa. Não havia quem tratar das pessoas. As pessoas morreram desidratadas. Sabe qual é o problema dos mais idosos às vezes, não é? Não bebem água. E as pessoas não tiveram medicação suficiente. Isto é crime.
se este país tivesse vergonha, e o Sr. Presidente da República também, a Ministra da Saúde estava na rua, a doutora Graça Freitas estava na rua, o Subdiretor-Geral da Saúde estava na rua e mais, com muita probabilidade, se houvesse vergonha na cara, o Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz neste momento já tinha ido meter-se num buraco qualquer depois de apresentar a demissão. Isto era num país onde houvesse vergonha na cara. Nós já sabemos que há muita gente em Portugal que não tem vergonha na cara. O que a mim me faz impressão é ver que o Primeiro-Ministro continua sem vergonha na cara. Você lembra-se o que é que aconteceu com o Pedrógão, o Oliveira do Hospital, em 2017. São 110 pessoas que morreram por negligência e outras coisas, percebe? E continuamos com as pessoas nos mesmos lugares. E a Tancinha, também conhecida por Constância Urbano de Sousa, só foi para a rua porque aí sim o Presidente da República achou que era demasiado tendo consciência do país 110 pessoas que morreram. Percebe? Mas a Ministra da Saúde aqui continua no cargo. A doutora Graça Freitas continua no cargo, percebe? O Secretário de Estado continua no cargo. Não houve mudança nenhuma. Eu só tenho uma pergunta a fazer. A gente precisa de Presidente da República para quê? Não era para estes casos? Pelos vistos não é. E agora nós temos, ali morreram 16 pessoas, percebe? Morreram 16 pessoas, mais uma funcionária, acho eu, se não estou enganado. Pense nisto. Se isto não é crime, o que é crime em Portugal? Bom, ponto seguinte. O que eu achei espantoso agora foi hoje de manhã, estava a ver a SIC Notícias, ver uma reação da Câmara de Reguengos de Monsaraz, a dizer, aliás, a malta do Lar, a dizer que não foi ouvido no processo, que fizeram tudo para salvar vidas e que havia um plano de contingência. Ouviu bem? Havia um plano de contingência. Olha, imagine se não houvesse. Percebe? Pô, isto é impensável. O que é extraordinário disto é que foi a Ordem dos Médicos, por sugestão de alguns médicos da zona, que foi fazer esta investigação. Porque provavelmente tudo isto passaria com um grande paninho molhado, percebe? Ia para secos e molhados. Está a perceber? Calendas gregas. As pessoas ainda estão no lugar, percebe? Você, não se esqueça, você vive em Portugal. Peço desculpa às pessoas que me pediram para falar disto há dias, eu não falei precisamente por isto. Quis investigar e certificar-me de que algumas coisas que eu tinha ouvido na reportagem da SIC Notícias batiam certo. E batem certo. Bom, ponto seguinte. Só mais um pormenor. Para você ver a irresponsabilidade que isto é, sabe que 40% das pessoas que morreram por Covid-19 em Portugal morreram em lares? Ou estavam em lares? Já percebeu o que isto quer dizer? 40%. Quer dizer o quê? Que os lares não estavam preparados, que os lares não tinham recursos suficientes e que os lares não tinham planos de contingência. Isto é a conclusão inevitável, percebe? Eu só agradeço a Deus já não ter ninguém de família em lares. Porque provavelmente viveria com o coração nas mãos todos os dias a pensar que a minha mãe ou o meu pai, que infelizmente já não estão cá, podia acontecer uma coisa destas. Bom. Ponto 6, já vamos com 19 minutos desta marmelada. A Segurança Social, isto foi denunciado pelo meu jornal ontem, ou seja, feito ao Jornal de Negócios, a Segurança Social parece que anda a recusar apoios com base em normas que não existem na lei. Porque recusou apoios porque no mês anterior não tinha sido pago ainda a contribuição. Não há nada na lei que dizia isto. Repare, isto foi advogados a denunciarem e a Provedora de Justiça que veio dizer. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Como é que o Instituto da Segurança Social recusa apoios sem ter base legal? Não há fiscalização disto. Está a ver? Vou-lhe fazer a mesma pergunta que fiz para o caso de Reguengos de Monsaraz. As pessoas que decidiram isto ainda estão no lugar? É que isto é ilegal, percebe? Não há cobertura legal para uma coisa destas. E foi preciso a provedora vir pronunciar sobre o assunto. As pessoas responsáveis por isto ainda estão no lugar? Não conseguem pôr-se nos sapatos das pessoas que ficaram desempregadas ou com dificuldades por causa da história da pandemia? Não conseguem pôr-se. Ainda estão no lugar. Não se esqueça, isto é Portugal. E a culpa é sua, é minha e toda a gente que deixa passar isto. Percebe? Incólume. Ponto seguinte. O ECA Rui Pinto. Não, mas isto vai mesmo ficar para amanhã. Porque também pediram para falar disto. Já tenho uma ideia muito mais concreta sobre isto, porque já estive a investigar também. Eu quero lhe pedir para você ver o artigo que está hoje no Jornal Público. Ok? Então eu vou dizer qual é o artigo. Diz assim: Rui Pinto equacionou receber salários da Doyen, que é o Fundo de Investimento do Desporto, através de uma offshore. Ok? Fique com esta, porque eu juro-lhe que amanhã vou voltar a este assunto.
Sabe, eu não sou daqueles que têm medo e como não devo nada a esta malta, portanto, quando tenho que falar alguma coisa, falo. E mesmo que a malta, às vezes, por questões conjunturais, dê jeito de dizer este é um herói, aquele é o herói, diabo 4. Mas isto aqui é uma coisa muito séria, do Rui Pinto, é uma coisa muito séria. E, portanto, eu vou deixar isto para amanhã, porque já não fiquei sem tempo hoje com a história dos reguengos de Monsaraz. Só lhe quero dizer mais uma coisa, porque já vamos com 21 minutos. Portugal está no top 4 dos países que vão ser mais afetados por este problema do turismo, agravado pela pandemia. Ouviu bem? Vão ser dos mais afetados. Não há nenhum país na Europa que vá ser afetado ao nível de Portugal. Isto é preocupante. E mais do que estar aqui a fazer chicana, é bom lembrar o seguinte: quando tudo isto passar, é bom que a malta não se esqueça que tem que fazer reformas para termos outros setores da economia com a pujança que o turismo tem hoje em dia, que pesa tanto, porque nós não podemos ter o país tão dependente do turismo como estamos. Sobretudo no turismo precário. Não podemos ter, porque depois as consequências são estas. Chegamos ao fim do programa de hoje, eu não me quero ir embora sem lembrar. Às 18h15 vamos estar com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar no Think Tank. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Às 5.200 pessoas estão em direto, eu gostava de pedir a estas e outras, façam aquilo que eu peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18h15.